noches, Boa noite, amados amigos y hermanos amados amigos presentes e irmãos aqui presentes, y también todos los que están e também en diferentes a países todos os que estão em diferentes países, y sus congregaciones ministros e suas en toda la congregações América Latina, Norte, em toda a América Latina, na América do Norte conectados e nas demais nações, con esta transmisión. conectados com esta transmissão. Reciban mis saludos. Recebam as minhas También el saudações misionero Miguel Bermúdez Marín, e também o missionário Miguel Bermudes se Marim, encuentra lá onde se encontra en esta noche nesta noite, reunido reunido la iglesia y com a igreja e o ministro allá en el país de lá, no país conectados onde estão conectados transmisión com esta transmissão que estamos llevando a cabo que estamos fazendo desde Calley, desde Cayey, Puerto Rico. Porto Rico. Para esta ocasión leemos Para esta ocasião, la escritura leiamos a Escritura en el libro de Apocalipsis, no livro do Apocalipse, capítulo 7, no capítulo 7, en adelante, versículos verso 1 al verso 8, 1 a 8, y dice así la palabra del Señor. e a palavra do Senhor diz assim: Después de esto, vi a 4 ángeles E de depois pie destas coisas, vi sobre 4 los anjos ángulos de la que tierra, estavam sobre os 4 que cantos da tenían los terra, 4 vientos, retendo os 4 ventos da terra, para que no soplase viento para alguno que nenhum vento soprasse sobre a terra, ni soplase nem ni sobre el mar, sobre o mar, ni sobre nem ningún árbol. contra árvore alguma. Y también otro ángel que subía de donde sale el sol, E vi outro anjo el subir Dios vivo, do lado do sol y clamó a nascente gran voz e a los 4 ángeles que tinha a o quienes selo se do les Deus había vivo, dado el poder e clamou com de grande ser rey de la voz tierra, aos 4 anjos a quem fora dado o poder diciendo, de danificar a terra no e o hagáis mar, daño a la tierra ni al mar, dizendo: ni a las não árboles, danifiqueis a terra, hasta que nem o hayamos mar, sellado en sus nem as frentes árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso y Deus. oí el número de los sellados, E ouvi o número dos assinalados, 144.000 e eram sellados 144 mil todas las assinalados tribus de los hijos de Israel, todas as tribos dos filhos de de la tribu de Israel, Judá, da tribo de Judá, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, havia 12 mil assinalados. de la tribu de Rubén, Da tribo de Ruben, 12.000 sellados, 12 mil assinalados. de la tribu de Gad, Da tribo de Gade, 12.000, 12 mil assinalados. de la tribu de Aser, Da tribo de Asser, 12.000 sellados, 12 mil assinalados. de la tribu de Neftali, Da tribo de Naphtali, 12.000 sellados, 12 mil assinalados. de la tribu de Da Manasés, tribo de Manassés, 12.000 sellados, 12 mil assinalados. de la tribu de Simeón, Da tribo 12.000 sellados, de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. de la tribu de Isaacar, Da tribo de Isacar, 12.000 sellados, 12 mil de assinalados. la tribu de Zabulón, Da tribo de Zebulon, 12.000 sellados, 12 mil assinalados. de la tribu de Da José, tribo de José, 12.000 12 sellados, mil assinalados. de la tribu de Benjamín, Da tribo de Benjamim, 12.000 sellados. 12 mil assinalados. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra y nos permita com a sua palavra
entender e nos las permita palabras, entendê-la. las escrituras y el Nos abra entendimiento as Escrituras e o entendimento para compreendermos. en el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. El llamado final O chamado final de las 12 tribus de das 12 tribos de Israel. ese es nuestro tema para el próximo Esse domingo. Y hoy tendremos é o tema para o próximo domingo. E hoje teremos uma curta introdução a ese tema a esse tema de escuela bíblica del próximo da escola bíblica domingo. do próximo domingo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Las tribus de Israel son, As tribos de Israel são 12, aunque parecen ser 13, embora pareça ser pero 13. la tribu de José Porém, consta de 2 tribus. é porque a tribo de José consta de 2 tribos. E, consequentemente, Manasés y Efraín Manassés e Efraim son la tribu de José, é a tribo de José, por cuanto la primogenitura porquanto Efraim la tiene tem Efraín, a primogenitura, por consiguiente hay consequentemente, una doble bendición há uma dupla bênção en la tribu de José. na tribo de José. Esa doble bendición viene Essa por dupla medio bênção de Efraín. vem por meio de Efraim e de Manassés. Efraín representa la Efraim iglesia representa del Señor a igreja do Senhor Jesus Cristo. y Manasés E Manassés al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Por consiguiente, Por conseguinte, hay un misterio ahí grande porque aí há um grande mistério, la restauración de Israel porque a restauração de Israel de Dios ao reino de Deus no puede ocurrir não poderá ocorrer sin las 10 tribus sem as 10 tribos, llamadas las tribus chamadas tribus perdidas de Israel, del reino del norte, do reino do norte, que fue dividido del reino de David por causa del pecado que foi o reino de Davi dividido del rey Salomón, por causa do pecado do rei Salomão, que se tornó en que já tiempo em sua idade ya de avançada su edad avanzada voltou-se se tornó a ídolos para por os causa de ídolos influencia por causa da influência de sus esposas gentiles, de suas esposas gentias, pueblos paganos dos idólatras, povos pagãos idólatras, y por consiguiente introdujeron e, el consequentemente, elas introduziram o paganismo no meio de Israel. y por eso E Salomão o el reino del permitiu. norte, que Por isso, fue dado al hijo no reino do norte, a Jeroboam, as 10 tribos foram dadas a Jeroboão, de Efraín, descendente de Efraim. 10 tribus fueron dadas a él cuando Dios rompió el reino. Quando Deus rompeu o reino, o dividiu em 2, Tribus fueron e 2 dadas tribos foram dadas a Roboam, a Roboão, rey del reino del sur, descendente do rei Salomão, de la casa rei do reino do de sul, David, da casa de Davi. descendiente del rey Salomón. Desde aquel tiempo, Desde aquele tempo até hoje, el reino de Israel o reino de Israel no
ha sido restaurado, não foi pero restaurado, está la promesa de que será restaurado mas há a promessa el reino de que o reino de Israel de Israel. será restaurado Por consiguiente, e, consequentemente, Israel será restaurado Israel será a ese restaurado reino, a esse que reino, es el reino de que é Dios o reino de Deus en la tierra, na terra, con capital com a capital Jerusalén, Jerusalém Distrito Federal, todo el e o territorio Distrito Federal, de Israel. todo o território de Un Israel. reino que gobernará Reino este que governará sobre todas las naciones, sobre todas as nações. serán unificadas en ese E reino. também todas as También todas las nações naciones serão unificadas y esas naciones nesse que reino. entren E essas nações que formarán entrem parte de ese reino para formar parte desse reino servirán servirão al trono y ao reino trono de e reino David, de Davi, será restaurado que será restaurado, y entonces habrá e então paz haverá paz sobre el planeta sobre Tierra, o planeta Terra, porque todos estarán porque los todos sobrevivientes os sobreviventes que pasen la gran que tribulación passem pela grande tribulação y queden vivos e que fiquem vivos se unirán al reino se unirão ao reino de David, de Davi, que es el reino que de é Dios, o reino de Deus na terra, y se establecerá e se estabelecerá ese reino mundial de esse Dios, reino mundial en el de cual Deus, no qual Mesías de príncipe judío o Messias príncipe judeu se assentará de David no trono de Davi y gobernará sobre e Israel governará sobre Israel y sobre todas e sobre todas las naciones. as nações. Lo que Israel ha deseado, O que Israel desejou ter, el gobierno mundial o governo mundial lo tendrá, o terá, porque el plan de Dios esse é o plano de Deus para el séptimo milenio, para de o la sétimo milênio, desde Adão até aqui. el milenio en el cual el reino de Dios, el reino O milênio no qual o reino de Deus, o reino terreno de Deus, será restaurado. y dice Apocalipsis capítulo 13, verso 2, E no capítulo 3 do Apocalipse, versículos 20 ao 22, diz: he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na mesma forma em que Cristo disse em São Mateus, no capítulo 26, versículo 64, que ele se assentaria no trono com o Pai. Vejamos como a Escritura diz isso, pois isto foi quando o Sinédrio estava julgando a Jesus Cristo, a Yeshua, no capítulo 26, versículos
al 64. 63 e 64. Mas Jesús callaba. Jesus, porém, guardava Mas silêncio. Jesús callaba. Entonces el sumo E o sacerdote sumo sacerdote, insistindo, dijo, disse-lhe: "Juro por el Dios de mi vida, Conjuro-te pelo Deus que nos vivo, diga si que eres nos tú diga el se Cristo, tu és o Cristo, el Hijo de Dios". o Filho de Deus. Jesús le dijo, tú Disse-lhe Jesus: lo has dicho. Tu o disseste. Y además os digo Digo-vos, porém, que desde ahora veréis al que Hijo em del breve Hombre vereis o Filho do Homem sentado a la diestra del assentado poder à de Dios, direita do poder viniendo e vindo sobre las nubes del cielo. as nuvens do céu. Ya Jesucristo había dicho Jesus Cristo já havia dito que se sentaría que se assentaria a la diestra de Dios. à direita de Deus. Y en San Marcos E em São Marcos, no capítulo 14, 53 en adelante, do versículo 53 em diante, también habla del mismo tema também fala do mesmo tema. y dice: cuando lo estaban juzgando, E quando estavam julgando-o, nos versículos 61 e 62 nos diz: 14, verso 61 al 62 de San Marcos. Mas ele callaba Mas ele calou-se y nada e respondía. nada respondeu. El sumo sacerdote O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar le dijo: e disse-lhe: ¿Eres tú el Cristo, És tu o el Hijo Cristo, del bendito? Filho do Deus bendito? Jesús le dijo: E Jesus disse-lhe: Yo soy. Eu o sou. Y veréis al Hijo del E Hombre vereis o Filho do Homem a assentado la diestra del poder, à direita do poder de Deus viniendo las nubes e vindo sobre del cielo. as nuvens do céu. Aquí habla que se sentará en el trono de Dios. Aqui disse que se assentará no trono de Deus, à direita de Deus. Y luego viniendo las nubes E logo depois virá na sua vinda, en nas nuvens su venida. do céu. Y en San Lucas, capítulo 22, E em São Lucas, no capítulo 22, verso 63 en adelante, do versículo 67. dice: Em diante, capítulo 22, verso 65 diz: en adelante de San Lucas, dice: ¿Eres tú el Cristo? És tu o Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Dize-nos. Si os lo dijere, Ele replicou: Se vos disser, si os preguntare, não o crereis. E também se vos perguntar, responderéis, não me respondereis, ni me soltaréis. nem me soltareis. Pero desde ahora el Hijo Desde agora, o Filho do Homem se assentará del poder à direita do poder de Deus. y en Apocalipsis, la lectura que E no Apocalipse, tenemos del capítulo na leitura que tivemos do capítulo 3, versículos 20 e 21, diz: al que venció, Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo mi trono, em meu trono, así como yo assim vencí y me como eu senté venci e me assentei com meu Pai en su trono. em seu trono.
en la misma forma que Él Na mesma forma em que ele se assentou en el trono celestial, no trono celestial, dará al vencedor dará ao vencedor que se siente como que se assente com ele en el trono terrenal. no trono terreno. El trono del Padre está en O el cielo, trono do Pai está no del céu. reino celestial. O trono do reino El trono celestial. del reino terrenal es llamado el trono de David, Mas o trono en el cual do reino terreno é chamado trono de Davi, no qual, na mesma forma que o Pai con Él, sentou a Cristo, a Cristo, o vencedor, el vencedor, o Messias, el Mesías, el ungido, o ungido, Yeshua, Yeshua, en esa misma forma em seu trono com ele, en que el Padre se nessa mesma forma que o Pai sentou a Jesús, a Jesus, el Cristo, o Cristo, Yeshua, Yeshua, y por no consiguiente, trono com ele, todo poder en el cielo y en la tierra consequentemente, fue dado, todo o poder no céu e na terra lhe foi dado. es E ele é o herdeiro al reino do trono celestial. y E todas las cosas fueron. todas as coisas foram entregues em sua mão. Por eso Él es Por isso, el que le da ele é quem dá sustento a toda la sustentação a toda a criação. creación. Palabras más claras, Em palavras mais claras, Dios, a Deus, través de Él, através dele, le da dá sustento a toda la sustentação a toda a criação, creación, gobierna toda la governa toda a criação y está en su iglesia, e em espírito espíritu, está na sua igreja, manifestándose, manifestando-se de era em era. pero habrá un reino terrenal en el cual el trono de David Mas haverá um reino terreno no qual o trono de Davi e reino de Davi serão restaurados. al reino de Dios. Israel será restaurado ao reino terreno de Y Deus. en este trono es que el Señor promete sentar con Él al vencedor. E é nesse trono Por eso es que le da que o Senhor prometeu assentar ao vencedor com ele. estas Por isso bendiciones é que ele dá tantas bênçãos. Por exemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, no capítulo 2 do Apocalipse, verso 10, nos versículos capítulo 3, verso 12, 12 e 13 diz: dice, a la que venciere, A quem vencer, yo le haré columna en el eu templo farei de Dios, coluna no templo do meu y Deus, nunca más saldrá de e él. dele nunca sairá. Y escribiré sobre E él escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, cual desciende que del desce cielo do céu de mi Dios, do meu Deus, y e também mi nombre o nuevo. meu novo nome. El que tiene oído, Quem tem ouvidos, oiga lo ouça o que o dice Espírito diz a las iglesias. às igrejas. Va a escribir sobre el vencedor Escreverá sobre o vencedor el nombre de la ciudad, o nome da cidade, y el nombre o nome de Dios, de Deus y nombre nuevo del e Señor. o novo nome do Senhor. Todo eso estará Tudo isso estará en el no vencedor vencedor del tiempo final. do tempo final.
Y en el capítulo 12, verso 26, E no capítulo 2 do Apocalipse, de Apocalipse dice: el que venciere, do versículo 26 em diante, guardare diz: mis obras del fin, yo le daré autoridad E ao sobre que las vencer e naciones, guardar até o fim as minhas y las obras, regirá con eu lhe vara de darei hierro, poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Ou seja, gobernar, lhe dará autoridade para governar va a regir con vara, e as regerá com vara de ferro. Ou seja, un reino que será um reino de mano fuerte, de mano de mão forte, de mão dura. como yo también la he recibido de mi Padre. Vean que la misma Como também recebi do meu Pai. ha hecho con Cristo E da mesma forma en el reino celestial y en el trono celestial, que o Pai fez com Cristo no reino celestial e no trono celestial, Cristo assim Cristo fará con el vencedor com o vencedor en el tiempo no final. tempo final. Recuerden que el que se sentó en el trono de Dios a la diestra de Dios fue Recordem que el mensajero de la edad de la quem piedra se sentou no trono de Deus à direita de Deus foi o mensageiro da era da pedra angular, a pedra de ângulo, a pedra angular. en su venida O Senhor na sua vinda há 2000 anos atrás, al cual Juan el Bautista precursó a quem João Batista precursou y e lhe preparou o caminho. Bautista no era el mensajero de la edad de la piedra angular, sino de la séptima edad, E João Batista não era o mensageiro da era da pedra angular, senão pero da sétima era da igreja hebraica sob a lei. camino a uno Mas veio preparando o caminho a um que viria depois dele, cual o qual seria sería mayor que maior do que ele, y el cual bautizaría con Espíritu Santo y fuego para producir o qual batizaria com Espírito Santo e fogo, espiritual en cada persona para que produzir uma ressurreição espiritual como Salvador. em cada pessoa que o receberia como Salvador. E agora para o tempo final, Esperamos onde la esperamos resurrección de los muertos en a ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación e de a los vivos. transformação dos vivos. Dios envió Deus enviou al precursor ao precursor de la segunda venida da de Cristo, segunda vinda de Cristo, preparando el camino, lhe preparando o caminho, lhe preparando preparándole uma plataforma en la cual él na qual se parará ele se parará en su manifestación final. na sua manifestação final, La edad na era piedra angular. de pedra angular. El reverendo William Branham en la página 37 del libro de citas dice: Por isso o reverendo Lembrand disse na página 37 do livro mire la edad que das viene, citações: olhe para cima, olhe a era que vem agora, a era de pedra angular. esa es la edad para el cumplimiento Essa é a era de la venida del Señor, para o cumprimento da vinda do para el Senhor, recogimiento de los escogidos, para o recolhimento dos para la escolhidos, resurrección de los muertos en Cristo para a ressurreição dos mortos em Cristo y para la e transformación de los para a vivos transformação en Cristo dos vivos del em tiempo. Cristo do tempo final. Estos son los que serán transformados Esses serão y llevados con Cristo os que a la serão fiesta transformados e levados com Cristo del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. Más los creyentes de edades pasadas, Mas nacidos de nuevo en el cuerpo místico, os crentes das eras passadas, nascidos de novo no corpo místico de y Cristo. ahora todo eso Cristo lo hará. E tudo isso Cristo o fará na sua obra de reclamação, Como juez de toda la tierra. como juiz de toda a terra. Por eso hablará Por isso falará sobre el juicio sobre divino que o vendrá, juízo divino que sobre el planeta virá Tierra, sobre o planeta Terra, sobre todas las naciones. sobre todas as nações, Estará como león de la tribu porque de Judá. estará como leão da tribo de Judá, Apocalipsis capítulo como está
no Apocalipse capítulo 5 también capítulo e também 10, no capítulo 10, el cual desciende o qual y el poner su pie sobre desce la tierra, e ao pôr o seu pé direito sobre a terra e o outro sobre o mar, porque viene como león, clama y 7 truenos, como um leão voces. quando ruge, Esa es la voz porque vem como leão, e 7 trovões emitem suas vozes. hablando. Essa é a voz do Senhor em sua Contenido de vinda, esos truenos, falando o conteúdo desses trovões. el mensaje final. La voz de É a Cristo mensagem final, en el día posterior, a voz de Cristo no último dia, hablando a su iglesia, falando à sua igreja, representada en Juan el apóstol, representada no apóstolo João, hablándole e depois al pueblo hebreo. falando ao povo hebreu. Por eso, en Apocalipsis 10, Por isso, no capítulo 10 do Apocalipse, Juan recibe el libro. João recebe o livro selado com 7 selos. Le fue dicho que lo comiera, Foi dito que o comesse sería dulce en la boca, e pero que lhe amargo seria en su doce na boca, porém amargo em seu vientre. ventre. Ese es el título de propiedad Esse é del o cielo título y de de la propriedade dos céus e da terra. tierra. Es la palabra. É a palavra. Y con la apertura de ese libro, él hace el reclamo E com a abertura desse livro, de toda la ele creación, faz a reclamação de toda a criação, del pueblo hebreo do povo hebreu y de su iglesia. e da sua igreja. Todo Tudo lo regresará retornará al original, ao original, la vida eterna. à vida eterna. Por eso Por isso, aparece el grupo aparece o grupo de de 144 mil hebreus, 12.000 de cada 12 mil de cada tribo, en Apocalipsis no capítulo 7 do Apocalipse, los cuales son os reunidos quais serão reunidos e recolhidos neste tempo final, cuando la dispensación de la gracia quando a dispensação da graça termine, es cerrada, será fechada la dispensación de la gracia, y se abrirá la dispensación de a la dispensação do reino, en donde el Señor estará como león, onde o Senhor estará como leão. dado por 2.000 años, Ele esteve por aproximadamente 2000 anos na dispensação como Cordero de da Dios, graça, como Cordeiro de Deus sacerdote, e como sumo sacerdote, fazendo intercessão com o seu su propia sangre. próprio sangue. Ahora vean en las Agora, edades, vejam no livro As Eras, na página 30, o que o reverendo William Branham disse. ahora, ¿cuándo volverá el evangelio de los judíos? Agora, quando o evangelho voltará aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse lhes dizer Hoy, o que está a ponto de suceder hoje, nesse nosso dia. cosa Esta que va a suceder grande coisa que sucederá hasta Apocalipsis 11 percorrerá até y aquellos dos ao Apocalipse 11, e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, del evangelio de nuevo, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. como los judíos trajeron el evangelio Igual a los gentiles, quando os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão de regresso aos judeus, e o rapto sucederá. por esa causa fue Por esta causa foi que o reverendo William Branham trató de llevar el tratou de levar o evangelho aos judeus. estaba en E quando já estava em Cairo, Egipto, no Egito, el ángel o anjo que que lo acompañaba o dijo, acompanhava lhe disse: no es el tiempo, ainda não é o tempo, tiene que ser conforme tem de ser a la conforme escritura. as Escrituras. Si esto es conforme
Ou seja, isso será conforme Apocalipsis ao Apocalipse, no capítulo 11, los dos as duas olivos. oliveiras. Página 400 Nas páginas 458 e 459 del libro de los do livro sellos, Os Selos, em espanhol, ele disse: entonces Então, es entre el é entre o sexto sexto sello e sétimo cuando selo, llama esta gente. quando ele chama esta Los gente, mencionados os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus, 24:31. capítulo 24, versículo 31. Cuando la trompeta suena, Quando a trombeta de los soar, testigos será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. suena una trompeta. Soará uma trombeta. Veámoslos más. Agora vejamos mais claro, Acá en San aqui em Mateo, São Mateus, capítulo 24, versículo 31. y E enviará os seus anjos, no solamente uno, sino não somente um, mas dois, con gran voz de trompeta. com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve El sonido de o som de trombeta. siempre ha sido A así, voz de Deus la voz de sempre foi assim, llamando. chamando a batalha. Dios está hablando. Deus está falando. Estos dos ángeles Esses vienen dois con el sonido. anjos vêm com o som da trombeta. Pero los días de la voz del séptimo ángel, E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soará a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. en los días Nos del dias da voz do segundo anjo soou a trombeta. y así fue cuando E él assim mandó foi a cada quando ele mandou a cada um. Pero cuando fueron anunciados los Mas sellos, quando os selos foram anunciados, estaban todos estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. y hubo el sonido Houve de o una sola som de uma só trombeta y fueron abiertos e foram los sellos. abertos os 7 selos. Él está reuniendo Ele sus está judíos reunindo os escogidos seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. como hemos visto. Como vimos, Él habló de 6 sellos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. no dijo nada del séptimo sello. Vemos em São Mateus 24, versículo Jesus 32, está hablando que Jesus relacionadas al entrou tiempo a del falar em parábolas relacionadas ao tempo da chamada dos judeus escolhidos. Él habló de los primeros Ele falou dos 6 primeiros selos, porém não disse nada do 7º selo. Ahora, Assim, hemos visto vimos que para este tiempo que para este tempo final habrá un llamado, haverá um chamado no solamente para la iglesia, no último dia, não somente para a igreja, na era de pedra angular, a donde somos llamados onde y subidos, somos chamados e subimos, sino que también habrá un mas llamado também haverá um chamado para 144,000 judíos escogidos, para os 144 mil judeus escolhidos, ou seja, os hebreus escolhidos, y son 12 tribus, 12 entonces son 100 mil de cada tribo, e serão 12 tribos, portanto, serão
144 mil judeus das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. E isso ocorrerá no tempo em que o Senhor mudará de cordeiro a leão. Estamos num tempo muito importante. Portanto, quando vemos aos judeus preocupados, porque estamos num ciclo onde deve se cumprir a vinda do Messias hebreu, judeu, e todos estão preocupados. O cristianismo deve estar preocupado, porque os judeus estão esperando a vinda do Messias judeu neste tempo final, o qual está prometido para este tempo final, para o chamado final das 12 tribos de Israel. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, na introdução do tema do próximo domingo de Escola Bíblica, o chamado final das 12 tribos de Israel. Se houver alguma pessoa aqui presente que ainda não recebeu Cristo, ou em alguma outra igreja, congregação em outro país, que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isso nestes momentos e estaremos orando por você, para o qual você já pode passar aqui na frente, para que fique incluído na oração que estaremos fazendo por todos que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para isso, pode passar aqui na frente, estaremos orando por você. Vamos ficar em pé. E vamos orar pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Com nossos olhos fechados, Pai Celestial, venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, aqui, em diferentes países e em diferentes congregações. Rogo a Ti que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como o único sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. A Tua fé nasceu na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma e dou testemunho público da minha fé em Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo que Tu perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo, quero nascer no Teu reino. Senhor, que seja uma realidade em mim a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso.
Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Todos podem ser batizados. O batismo na água é tipológico. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. A água não tira os pecados. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, sendo mandamento do Senhor, a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve guardando esse mandamento desde o dia do Pentecostes e esteve batizando na água no nome do Senhor Jesus Cristo a todos os que estiveram vindo aos pés de Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Também recordamos de Cristo, o qual foi batizado por João Batista. João Batista não queria batizá-lo, dizia: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus Cristo lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça, e então o batizou. Logo, o Espírito Santo veio sobre Jesus e o encheu do Espírito Santo. Foi ungido com o Espírito Santo quando subiu das águas batismais. E isso é o que Deus faz com os que recebem Cristo como Salvador. Logo depois que são batizados, Deus os batiza com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento neles. Portanto, todos podem ser batizados. Que o Senhor os batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino do Senhor, no reino de Cristo, por toda a eternidade. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. Deixo aqui ao ministro, o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar. E deixo em cada país ao ministro correspondente para indicar às pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião como fazer para se batizarem no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos passem uma boa noite e até no próximo domingo, se Deus quiser, para a escola dominical, para termos a escola bíblica do próximo domingo, onde o estudo bíblico será o chamado final das 12 tribos de Israel. Orem muito pela atividade do domingo com a ajuda de Deus, para que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos nós. Nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo conosco ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar.
Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe grandemente e os guarde, os cuide Les proteja e proteja, del cielo y de la e que as bênçãos do céu e da terra sejam derramadas sobre cada um de vocês y sobre mí e también. também sobre mim. En nombre No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. y hasta E el próximo até no próximo domingo, Dios mediante, se Deus quiser, em que estarei con ustedes aquí. com vocês aqui. Muy agradecido al Señor por esta bendición.